Olá, estamos começando o Religare pela TV Horizonte, uma emissora da rede Catedral de Comunicação, transmitindo já o segundo programa para Sabará e Caeté, canal aberto. Um abraço para vocês, são os novos telespectadores da TV e aos nossos antigos, e fiéis telespectadores do Religare, uma saudação também muito especial. Nesta semana nós vamos conversar sobre folclore. Você pode participar dessa conversa escrevendo para o nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. E para falar sobre folclore, nós convidamos o presidente da Comissão Mineira de Folclore, o professor Carlos Felipe Horta. Professor, que alegria, ter você aqui conosco. Prazer mais uma vez é nosso, Flávio. Sim. Professor, assim, os povos, desde a antiguidade, até onde a gente pode enxergar no passado, já constituíam suas lendas e seus mitos. Como é que você olha para trás e vê essa história toda? Só posso enxergar isso como sendo um fenômeno natural humano. O homem sempre criou mitos, criou lendas, criou fantasias e às vezes ele transforma essas fantasias até em algo acima do próprio entendimento dele. Aliás, é um fato muito curioso. Aquilo que ele não entende, ele de certa forma deifica, de certa forma ele mitifica, de certa forma ele torna aquilo uma coisa lendária, ou passa a ter um medo, ou passa a ter amor. E esse sentimento na cultura popular é comum. E desde a antiguidade, se a gente imaginar que Homero, por exemplo, chega-se a duvidar que Homero tenha sido realmente o autor daquelas obras dele, que na verdade ele tenha andado pela Grécia e apanhado aquelas lendas que existiam, aquelas lendas, aqueles mitos, e transformado na Odisseia, transformado, tudo aquilo sejam fenômenos de lendas. Aquilo que depois, na Idade Média, nós tivemos os nossos vates medievais andando para lá e criando, por exemplo, o mito do Carlos Magno, dos 12 Cavaleiros de França, transformando um personagem no El Cid, um homem mítico, tudo isso. E mais ainda, o Dom Quixote. O que é o Dom Quixote, se não um apanhado de todas as lendas que existiam na velha Castela, ali na região da Andaluzia, na região de La Mancha, e que foram coletadas e transformadas num personagem. Então o homem sempre fez isso, o homem sempre tem modos de se expressar, o homem sempre tem modos de criar e mais ainda imaginar. E esse imaginário cai dentro do folclore. E o mais curioso, não há cultura que não tenha passado por todo esse processo. Nenhuma. Sempre a gente... Agora, a gente chega a um determinado instante que fica até interessante, que o personagem, mesmo não tendo existido, ele chega a um tal ponto que ele se transforma em mito. Um caso típico, por exemplo, da Argentina. A Argentina, em todo lugar da Argentina que você vai, tem um negócio chamado Martim Fierro, que seria o protótipo do gaúcho, o protótipo do argentino bravo, o Gaudério, aquela coisa toda. Ele nunca existiu, é um personagem mítico. Do mesmo modo como o Dom Quixote. Dom Quixote é uma criação, E, no entanto, ele é um símbolo nacional da Espanha. E esses personagens vão servindo de referência, Exatamente, fazem de referência. E é muito interessante que no Brasil nós não chegamos a ter uma personalidade como tipo Dom Quixote ou Martim Fierro, mas muitos heróis nossos são mitificados, são lendarizados, E se transformam estão muito acima daquilo que eles próprios fizeram. Isso acontece até com personagens públicos. Nós temos presidentes da República e o mito é maior do que a própria realidade deles. Sim. Ou figuras como Tiradentes ou Zumbi dos Palmares. É interessante, você lembrou bem. Por exemplo, a Comissão Mineira de Folclore vai realizar em conjunto com o UFOP e o Museu da Inconfidência exatamente um seminário sobre os mitos da Inconfidência, ou as lendas da Inconfidência. Porque muita coisa que aconteceu foi, de certa forma, transformado pela imaginação popular. Então a cultura popular transformou aquele fato que talvez não fosse assim tão grande na sua essência, na prática ele se transformou numa coisa fantástica, A tal ponto que o próprio Tiradentes transformou-se no protomártir, da independência e tudo, etc. E virou o grande herói nacional. Então tem a figura, nesse caso, a figura histórica, e tem aquilo que a história o transforma. Tem aquilo que é o fato, que é o real, concreto, histórico, e tem a versão do fato que o povo sabe criar. Sim. E que ele imagina, e que ele romantiza, vamos assim,
Então, por exemplo, a cabeça do Tiradentes some do pedestal em que ela está. Então, vamos dizer, foi roubada, foi o próprio governador que pegou. Então, ali começa a se criar um conto, criar-se uma lenda, criar-se uma imaginação. Mais uma vez, o povo vendo e criando a sua própria realidade, em cima da realidade real. Sim. Professor, falando sobre folclore, né? No mês de agosto é celebrado no dia 22 o Dia do Folclore. Né? O que é folclore? Bem, primeiro queria dizer por que agosto é o mês do folclore. Sim. Que foi no dia 22 de agosto de 1846 que um antropólogo inglês, William John Thoms, escreveu uma carta a uma revista em Londres em que ele dizia o seguinte, que o povo, já naquela época, que as autoridades deveriam fazer um trabalho para manter vivas as lendas e tradições para que elas não fossem sumidas, elas não desaparecessem. E para explicar isso, ele criou uma palavra. Pegou folk, do anglo-germânico, folk, e lore, que é uma palavra celta. Folk, povo, lore, sabedoria. Então, aí ele quis dizer a sabedoria do povo, a cultura do povo, utilizando essas duas raízes. E, a partir daí, essa palavra é uma das poucas palavras universais do mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo, a cultura popular é identificada como folclore. E um detalhe, a Unesco transformou o dia 22 de agosto como Dia Mundial do Folclore. No Brasil, desde 1965, essa data é considerada também o Dia Nacional do Folclore. E, igualmente, em Minas Gerais, o governo do estado declarou o dia 22 de agosto como Dia Mineiro do Folclore. Bem, e o que é folclore? Cultura popular. Sim. É essa cultura quase não escrita, essa cultura que é passada de geração em geração, essa cultura que vai lá no chão e busca as raízes do próprio povo dentro daquele âmago de si mesmo, aquele âmago que talvez ele mesmo não entenda, mas que está profundamente arraigado dentro de si e que ele transforma nessa cultura não escrita, ágrafa, essa cultura que principalmente essa cultura que ela é ancestral. Sim. Ela vai passando. E às vezes se mudando à medida que cada um que conta aumenta um ponto, então vai criando, recriando, e esse folclore vai se transformando ao longo dos tempos. Você acabou de dizer o que eu iria consultá-lo agora. Assim, essa cultura popular, ela é fundamentalmente ágrafa. Ela é fundamentalmente ágrafa. Ela está fundada na tradição oral. Daí a importância, né, de todo o esforço para conservá-la, ou independente disso, a tradição oral conseguirá levar adiante essa sabedoria? Olha, eu confesso que eu tenho determinados pavores, determinados medos, porque a gente muitas vezes perde, a gente sente isso muito dentro da cultura popular, é que aquelas pessoas que detêm, vamos chamar entre aspas, a sabedoria, que detêm o conhecimento, que detêm a cultura, desapareçam sem antes passar. Porque hoje nós vivemos realmente uma realidade um pouco diferente. Nós não temos aqui os nossos oluôs africanos, que havia uma obrigação de um oluô passar para outro oluô, né? Um griot passar para outro griot a informação que ele tinha. Então, de tal maneira que houvesse uma perpetuidade, uma permanência contínua daquele conhecimento que é muitas vezes tribal, que é conjunto, que é grupal mesmo, né? Então, o griot, o oluô, ele é o detentor do conhecimento tribal, do conhecimento real daquele conjunto social. E isso, muitas vezes, nós perdemos, talvez por circunstâncias das mudanças sociais que temos nos tempos de hoje. Muitas vezes, o que a gente assiste? O grupo não consegue existir, ele se separa. Então, e se separando, cada um começa a ter um micromundo dele, e nesse micromundo ele não vê a necessidade de repassar uma informação grupal. Sim. Isso muitas vezes a gente perde, está perdendo, muitas vezes se perde. Às vezes a gente assiste a determinados fatores continuando, mas infelizmente muita coisa vem desaparecendo e há temores sobre isso. Sim. A sabedoria popular, ela não é sem meta, não é sem objetivo, né? Talvez o objetivo fundamental seja a constituição de uma moralidade, né? Essa sabedoria popular, você concorda, né? Ela tem esse objetivo fundamental de constituir uma moralidade, um corpo de costumes, de hábitos, um modo de orientação da vida das pessoas? É interessante que há uma relação muito grande entre a cultura popular e o que nós chamaríamos ética, moralidade e até religiosidade. Porque ao você criar a sua imagem,
de Deus, ou de deuses, ou de santos, e de tudo aquilo que é a crença popular, logicamente ele impõe a si mesmo determinados fatores que são, às vezes, proibitivos e às vezes até falando, não, você tem que agir dessa modo. Então é uma prática de vida e que, curiosamente, não existe só na cultura popular. Quando a gente vê, por exemplo, os livros sagrados, que muitas vezes são formados dentro da cultura popular, oral, quando você pega, por exemplo, o Alcorão, quando você pega os livros védicos, etc., você vê que ali, na verdade, está imposto até a própria Bíblia. Quando você pega os primeiros coisas da Bíblia, você encontra ali formas de vivência. E formas de vivência que, logicamente, estão jogadas diante de uma divindade. Então, há umas normas de como viver. E essas normas já são resultado de um aprofundamento de vivência. Você vê que tem que viver daquele jeito para conviver, para existir. Você tem que se alimentar daquela forma, porque o calor impede que você coma carne gordurosa. Né? Você tem que regrar a água, porque a água é um profundo bem público de todo mundo. Então você cria todos esses fatores. E para isso você cria jeitos. Um caso típico, por exemplo, nos tempos antigos você falava assim, não coma manga com leite, faz mal. Vamos conhecer outros casos daqui a pouco, então? Vamos. Nós estamos conversando sobre folclore com o professor Carlos Felipe Horta. O tema do Religare dessa semana é folclore, como eu acabei de dizer. O Religare volta daqui a pouco. Até já. Estamos aqui no Religare dessa semana, conversando sobre o folclore, uma conversa muito agradável com o professor Carlos Felipe Horta. No primeiro bloco, ele explicou como é que as culturas, em todos os tempos, em todos os lugares, constituíram, através da sabedoria popular, isso que nós chamamos folclore, que é mundialmente celebrado no dia 22 de agosto. Professor, no final do primeiro bloco, nós falávamos sobre alguns exemplos, né? Algo que uma vez dito serve para criar um interdito, uma orientação. Você citou o famoso leite com manga não combina, não pode. Leite com manga não pode, mas por quê? Aí alguém pode querer descobrir a razão e vai ver o seguinte, olha, como o leite não tinha um gado muito forte, o leite era para poucos, então vamos evitar que as pessoas, principalmente os escravos, peguem o nosso leite. Eles podem comer a manga, mas se misturar com leite, então leite com manga faz mal, mata. Hoje nós fazemos vitamina com leite e manga, né? Professor, mas são vários os exemplos de lendas no folclore brasileiro, né? Vamos deixar aí os exemplos dos outros povos, né? Muita gente, claro, pode fazer uma consulta. Aqui no Brasil, quais são os principais exemplos? O Brasil é um mundo. E se a gente percorrer entre os nossos estados, nossas regiões, nós vamos encontrar mitos e lendas que são tipicamente nossos. Vamos citar um caso concreto, em Minas Gerais. O mito ou lenda, até não vou saber se exatamente, que muita gente diz que ele existiu de fato, mas teria existido, se for existido é lenda, se não existiu é mito. Então, do Chico Rei, que é um elemento importantíssimo dentro do ciclo das festas de Nossa Senhora do Rosário, que existem tão fortes entre nós, né? O Chico Rei, segundo a lenda, teria sido um rei que teria pago a liberdade de sua tribo toda, que tinha vindo escravo para Ouro Preto, e chegou a ser tão rico, num determinado instante, depois de libertar a tribo, que ele foi dono, a tribo ficou dona da encardideira, que era uma das minas de ouro mais importantes da Vila Rica de então. História e fatos e mitos e irrealidade se misturam no Chico Rei. Vamos olhar um caso, por exemplo, do Zumbi dos Palmares. Quantos zumbis existiram? Porque se o Quilombo dos Palmares existiu ao longo de muitos anos, o que se sabe historicamente é que houve vários reis e que eram chamados de zumbi, né? Mas criou-se um personagem principal, aquele que morreu no instante, deu a lenda e tudo. Mas há também lendas e mitos que vêm de longe. Por exemplo, a lenda da Iara, que é um fenômeno universal. Nós temos as sereias nórdicas e tudo. Nós aqui temos a Iara, que é a rainha da água. Nós temos os mitos, por exemplo. Olha a questão, por exemplo, da proteção. Você tem que evitar a destruição da mata. Então você cria
um personagem mítico, o Anhangá, o Curupira, que protegem as matas e que você é perseguido por eles se fizer alguma coisa contra as matas. Você tem o Saci Pererê, que vem e impede que você minta. Olha a moralidade. Então o Saci não perdoa quem mente, né? E ele é um mito nosso. Mas o povo já, cuidado com ele. Ele é o capitinha, te pega, hein? Então, tudo isso vem, e ao longo, por exemplo, o nosso Neguinho do Pastoreio no Rio Grande do Sul, em todo lugar nós temos isso. No Rio São Francisco nós temos o fenômeno do caboclo d'água, que é um imenso protetor da água, né? E que protege os pescadores naturais, mas arrebenta os barcos de quem está lá destruindo, de quem está fazendo. Isso tudo, o povo criando seus personagens, que na verdade são uma autoproteção dele. Sim. Né? Nós estivemos juntos no programa aqui da TV Horizonte, o Caleidoscópio. Um abraço para a equipe, né, do Caleidoscópio, a Gisele J, apresentadora. Nós estivemos lá e conversamos recentemente sobre as lendas urbanas, né? Belo Horizonte também é palco de lendas urbanas, não? O que nós temos falado do dia a dia dessas lendas? Nós tratamos lá no caso, por exemplo, do capeta do Vilarinho, né? Fiquei impressionado com aquela história, eu não conhecia. A Loura do Bonfim, né? Sim. A Loura do Bonfim. E eu chego até a falar o seguinte, que as cidades criam suas lendas. Eu torno a dizer que nesse fenômeno de o povo criar a imaginação popular, criar novas lendas, criar novos personagens que ele tem que acreditar, nós viremos daqui a alguns séculos, certamente, mitos que foram criados agora, por exemplo, da conquista do espaço, de personagens hoje que escapam da polícia e falam que tem o corpo fechado, né? São os grandes bandidos. Como é que ele consegue sempre escapar? Então o povo, não, ele tem o corpo fechado. Ele é protegido, ele fez um pacto com o demo, né? Como existe, por exemplo, o pacto com o demo para tocar viola, segundo o pessoal diz, existiria também um personagem que tem o corpo fechado. Lampião diz que tinha uma oração da pedra cristalina que ele carregava dentro de si, né? Aí perguntaram, como é que ele que morreu lá na coisa? É porque naquele dia estava assim, o saquinho com o breve, né? Com o breve, onde estava a oração da pedra cristalina que o protegeria. Sim. Então, agora, essas coisas existem. Curioso, assim, nós vivemos numa sociedade que vai avançando muito na ciência, vai avançando muito na tecnologia, mas nada disso derruba essa sabedoria popular. Não é? Em que reside, não é, na sua visão, não é, essa força da sabedoria para guardar todo esse componente mítico na cultura? Eu, pelo contrário, acho que isso ajuda a fortalecer. Porque aquela ansiedade íntima que todos nós sentimos, e que cada um, seja ser humano que for, sente dentro de si, ele está avançando tecnologicamente em todos os sentidos. Ele conquista o espaço, ele já penetrou no mundo da ciência toda, mas há coisas que ele nunca vai conseguir entender. Por exemplo, dentro das leis da física, nós podemos andar pelo tempo. O fenômeno tempo e espaço, Einstein deixou isso bem claro e hoje a gente vê exemplos que comprovam isso, né? Mas, no fundo, como é que eu faço isso? Na hora que eu olho para mim, eu não consigo entender. Então, mesmo o ateu, ele encontra o Deus nesse momento, porque ele não consegue explicar. Então, essa procura do indescritível, do inenarrável, do impensável. E por mais que você tenha tecnologia, por mais que você tenha conhecimento, é que leva o homem cada vez mais a criar alguma coisa. Pode ter certeza que naquele momento que ele pega um MP7, um MP8, como é que isso aqui fez? Como é que isso aqui faz? Eu não consigo entender, né? É aquela velha pergunta. Eu posso ser que eu chego à menor partícula do átomo, mas a partir daí, o que é essa menor partícula? O que deu origem a essa menor partícula? Essa indescritibilidade, essa indefinição, essa interrogação que fica, faz com que ele crie alguma coisa. O mistério é sempre maior que toda racionalidade. O mistério é sempre maior que toda racionalidade. Muito bem. Bem, como é que vai ser comemorado, não é, o Dia do Folclore? Como é que está sendo comemorado o mês do folclore na região metropolitana de Belo Horizonte?
Esse ano, graças a um trabalho junto com o Centro de Tradições Mineiras, com entidades entre o SESC e várias outras, o mês do folclore está entrando para setembro afora. Então nós começamos no início de agosto um curso sobre folclore, que está sendo dado por professores da própria Comissão Mineira de Folclore. Iniciamos um curso de atabaques com aprofundamento religioso, que é o primeiro passo para a criação de um curso para o atabaque. O atabaque ele tem um profundo sentimento religioso, não apenas dentro do candomblé, de umbanda, mas também dentro de folguedos da religiosidade popular brasileira. Depois, estamos com uma exposição no Centro de Tradições Mineiras, no anexo da Serraria Souza Pinto, e vamos ter, por esses dias agora, a celebração da Missa Conga, que é uma criação de Belo Horizonte, criação feita justamente pela Federação dos Congados, a Comissão Mineira de Folclore, com a participação de 4 padres da Arquidiocese de Belo Horizonte na década de 70, e que criaram, naquela época que o Concílio Vaticano II estava abrindo esse espaço para a criação de, vamos dizer, rituais litúrgicos dentro da própria língua, e inclusive utilizando ritmos e fatos de cada país, a Missa Conga surgiu aqui. Então nós vamos ter a repetição da Missa Conga esses dias, teremos também a entrega do primeiro CD de Folias de Reis de Belo Horizonte diretamente, e a posse de 4 novos membros da Comissão Mineira de Folclore, que é a Ivanice Chagas Coutinho de Dores do Indaiá, Neide Reis de Baldim, o Erildo do Nascimento de Diamantina e a Deolinda Alice dos Santos de Ouro Preto. E terminando isso, nós teremos a Festa do Rosário em Baldim, que nesses próximos dias. No fim do mês, a Festa do Rosário em Jequitibá. Teremos a Festa do Folclore em Baldim e teremos uma apresentação especial do Tumbaitá de Itabira, que faz o parafolclore. E no final, por volta dos dias 12, 13 e 14, na Lagoa do Nado, o Festival de Tradições, em que a gente estará lembrando um personagem que virou lenda também no folclore, que é o Zé Coco do Riachão. Ele morreu no dia 13 de setembro, então nós vamos fazer um dia 10 anos sem Zé Coco com violeiros de Minas Gerais. Olha, você traz o folclore na memória e no coração, viu? Porque toda essa informação... Você está presidente da Comissão Mineira de Folclore, essa comissão existe desde 1948. Como é que é o trabalho dessa comissão para a gente encerrar o Religário de hoje? Esse trabalho ele é feito o seguinte: a comissão foi criada por pessoas importantes da cultura mineira, entre as quais o Aires da Mata Machado e Saul Martins. O trabalho dela é colaborar no sentido da pesquisa, do estudo, do aprofundamento e principalmente da defesa dessa cultura popular. E ela vem trabalhando efetivamente desde então. Que bom. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos terminando. Semana que vem o Religare vai continuar um pouco essa conversa sobre o folclore. Nós vamos conversar com a contadora de histórias, Rosana Montalverne. Estão abertas as inscrições, mas não estão abertas as inscrições, está disponível o edital para a seleção para o próximo ano do mestrado em Ciências da Religião. Você pode obter informações no site pucminas.br/ppgcr ou pelo nosso telefone 31 3319 4633. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.